Quando Cornélio vê a Pedro, ele se ajoelha para adorá-lo, para venerá-lo. Pedro responde para Cornélio: não faça isso, porque eu também sou homem igual a você. E nós vivemos um tempo, né, que as pessoas, há muitos tempos, né, sempre foi assim na história, as pessoas têm as tendências de idolatrar pessoas, têm os seus ídolos, seus mitos, e as pessoas têm esse costume. Pedro então diz para ele: aleluia, eu também sou homem igual a você. Ao versículo 29. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. E pergunto, pois, por que razão me chamaste? Versículo 30. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora. E eis que diante de mim apareceu um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está na casa de Simão, o curtidor, junto do mar. E ele vindo te falará. Aleluia. Pedro tinha alguma coisa para falar para Cornélio. Pedro era uma testemunha viva. Ele conheceu Jesus pessoalmente. Ele andou com Jesus. Comeu com Jesus. Viu os milagres. E quando o galo cantou, Pedro estava lá. Mas Pedro superou as adversidades que a vida lhe trouxe. Às vezes, meus irmãos, Deus permite certa circunstância em nossas vidas. Só que cabe a nós superá-las. E agora estava Pedro ali, mensageiro do Evangelho. Jesus já não estava mais entre eles. Já tinha subido ao céu. Tinha sido assunto ao céu. E estava Pedro falando aos irmãos. Ó, versículo 34. E abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Jesus Cristo é o Senhor. Versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. O Evangelho é espírito e vida. Pedro, testemunho vivo da glória de Deus, presenciou os milagres e agora ele conta para os irmãos. Aleluia. O Evangelho crescia, se fortalecia e crescia em número de irmãos. Aleluia. Pedro então lhes conta tudo, como Jesus foi capturado, crucificado, desceu à sepultura e ao 3º dia ressuscitou. Então Pedro ora pelos irmãos. Eles já eram convertidos, conheciam o Evangelho, eram praticantes com suas esmolas, orações e consagração e jejum. E agora o Senhor manda chamar a Pedro para que Pedro lhes anunciasse com mais detalhes sobre o reino de Deus. Sabe, meu irmão, o que você ouviu falar, que alguém me falou, a história chega. História que é contada de pai para filho, de geração em geração.
Mas agora Cornélio e os seus irmãos e os seus amigos estavam ali presenciando, testemunhando Pedro, que andou com Cristo, que conheceu Cristo pessoalmente. Aleluia! Estavam todos maravilhados, escutando Pedro falar. Aleluia! E Pedro lhes pregando o evangelho da salvação. Mas, porém, todavia, versículo 44. E Pedro ainda, dizendo estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em outras línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Aleluia! Deus não faz acepção de pessoas. Todos ficaram maravilhados quando viram sobre os gentios o derramamento do Espírito Santo. E eu vim aqui para te dizer, Deus faz o que Ele quer, Ele usa o que Ele quer, da maneira que Ele quer, e a ninguém deve explicação. Glória a Deus. Romanos capítulo 15, versículo 12. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, meus irmãos. A vida com Deus não é uma receita de bolo que você coloca os ingredientes, coloca no forno e espera o bolo ficar pronto. Deus é uma pessoa e Ele pensa, Ele tem coração, Ele tem emoções também. Se você tiver crédito com Deus, se você tocar o coração de Deus, você verá o milagre acontecer na tua história. Deus abençoe. Eu sou Wesley Santiago. Amém.